Olá, eu sou Emília Santana, da INSI Desenvolvimento, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a adoção, tá? Então, a nossa empresa trabalha com constelação familiar e o nosso objetivo é trazer para você que já adotou uma criança, às vezes já tem filhos adotados, ou para vocês, né, para um casal que está tomando a decisão de adotar uma criança, trazer para vocês a visão da constelação familiar. Por quê? Porque a adoção, ela pode ser uma decisão muito assertiva e feliz, desde que a verdade seja respeitada. Pela visão da constelação, o respeito à criança e aos pais biológicos gera harmonia ao sistema. E por que o respeito aos pais biológicos? Porque a única verdade é que a vida só acontece a partir da união do masculino com o feminino. Mesmo, né, que um casal homoafetivo tome a decisão de fazer um processo para poder realmente ter um filho, essa criança, ela só ganha a vida a partir da união do masculino com o feminino. Um casal que não teve condições de ter um filho, quando eles adotam, essa criança, ela veio da união do masculino com o feminino, dos pais biológicos. E essa é a verdade que a constelação traz. Muitas vezes a gente se pergunta o que é que leva um casal a uma adoção. Isso é importante, sim, sem dúvida nenhuma, para a gente já entender a partir daí se essa adoção está num caminho de gerar essa harmonia e felicidade, com o respeito à verdade. Então, alguns pais, eles escolhem adotar para suprir a necessidade deles de formarem uma família. Esse caso, a gente enxerga mais quando a gente está falando nos casais homoafetivos. Então, eles se unem e, a partir desse amor, dessa união, o desejo de formar uma família. E como os dois são do mesmo sexo, tá? E para gerar uma criança precisa do masculino e do feminino, esse desejo de ter uma família vai fazer com que eles busquem ou pela adoção ou por uma outra forma, aonde vai entrar aí para que essa criança ganhe a vida, um outro parceiro, uma outra pessoa de um outro sexo, certo? A união só existe a partir da união, né, do óvulo com o espermatozoide. Só existe a vida assim. Então, um terceiro elemento vai entrar aí. E é esse terceiro elemento que precisa ser visto como o pai ou a mãe também biológica, certo? Vamos continuar. Então, se esse casal tem o desejo e não existe a possibilidade entre eles, eles vão buscar por um terceiro elemento para poder trazer a vida a essa criança. Uma mulher que tem o desejo de ser mãe e não consegue aceitar o que o destino lhe reservou. Então, esse desejo forte da maternidade, que a gente sabe que isso vem muito forte com a mulher. E quando ela se sente impedida, ela não consegue aceitar esse destino. Existe algo no corpo dela que não permite que ela gere uma criança. Então, isso é uma das causas que leva à adoção. Ou os pais que tomam a decisão de adotar, depois de vários abortos, e aí essa adoção é como buscar por uma criança que se encaixe no lugar daquele filho deles que não nasceu, daquele filho deles que não ganhou a vida. E isso pode acontecer após vários abortos, e existem casais que pegam mais de uma criança até para colocar no lugar do número de abortos que eles tiveram, com um objetivo, gente, de enganar a vida.
Eu sei que é desafiante trazer isso para vocês, mas é como se internamente nesse casal tivesse assim: eu não aceito esse destino que a vida me reservou. Se houveram abortos, eu vou buscar por uma criança que eu vou colocar nesse lugar e que eu vou pegar pequenininha para representar aquele filho meu que não nasceu. Essa é uma das possibilidades, né? Uma outra causa que leva os pais a buscarem pela adoção são processos de inseminação que não são bem-sucedidos. E a gente sabe o quanto é desafiante para uma mulher todo o processo que ela passa, e para o companheiro junto também, quando ela está passando por esse processo de inseminação e que essa vida não vinga. É doloroso, é triste. E pela constelação familiar, a gente sabe que tem até outras consequências aí. Mas hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre a adoção. Então, inseminações que não geraram sucesso podem levar esses pais a buscar pela adoção. Todos eles têm em comum, né? Em todos esses casos, a gente tem em comum o desejo desses pais, né, de terem essa família. A constelação familiar, ela entende que quando o casal não pode ter um filho, existe um destino do próprio casal. Ou por um problema do homem, ou por um problema da mulher, não importa, existe um desafio a ser enfrentado. Alguns casais conseguem sobreviver a esse desafio, e esse é o primeiro passo. E quando eu estou dizendo que esses casais conseguem sobreviver ao desafio, isso não significa que eles precisam abortar a ideia de cuidar de uma criança. Quando a gente está falando da aceitação desse desafio, é sim arrumar uma forma de ser feliz, mesmo com esse destino, que não foi um destino que eles escolheram. Então, talvez eles arrumem uma forma de trabalhar ou de deixar a vida, trazer algo importante para a vida deles, seguirem uma missão, transformar algo, mesmo que eles não tenham a possibilidade de ter filhos. A gente percebe aí, nesses casos também, alguns casais que, quando se sentem impossibilitados de ter filhos, se colocam para cuidar, para interferir, muitas vezes até, na vida de um sobrinho, de um parente, ou às vezes até de um irmão, né? Então, tem um irmão mais novo e resolve tomar conta. Isso também, dentro da constelação, é um desrespeito à lei da ordem, porque não está respeitando o lugar. Enfim, aceitar esse desafio significa transformar a vida desse casal numa vida feliz, mesmo com esse obstáculo que apareceu na vida deles. Ok, mas então vem a pergunta. Então, não é possível o casal, se ele tiver aceitação, ele não vai adotar uma criança? É possível, gente. Com a aceitação desse destino, muda a forma como o casal enxerga a adoção. Ele vai se colocar para adotar uma criança porque eles têm a possibilidade de permitir a uma criança evoluir dentro da história que ela tem, dentro da missão que ela tem. O casal, quando existe a aceitação desse destino, existe uma compreensão de que nós não somos os pais biológicos dessa criança. Então, se nós não somos os pais biológicos dessa criança, essa criança tem uma história que vai ser respeitada. Essa criança vem de algo, ela carrega dentro dela toda essa história, toda uma vida que a trouxe para esse lugar. Então, tem ali um destino feliz,
que é a possibilidade de trazer para essa criança algo que ela não tinha com os pais biológicos, não teve, ou porque ela está num orfanato, ou porque muitas vezes ela pode até estar ainda numa família que não consegue criá-la. Então, o que eu gostaria de passar aqui é que essa visão como casal de que nós aceitamos o nosso destino e a gente toma junto a decisão de ajudar uma criança que não tem um lar. Esse é o processo da aceitação. Quando é feito essas escolhas, existe a compreensão da história, como eu já falei, e existe também o respeito àquele ser humano que veio para sua casa, que embora seja uma criança, é um ser que tem uma missão. Talvez nem seja possível conhecer os pais biológicos dessa criança quando a adoção foi feita através de um orfanato, mas isso não tem nenhum problema quando a verdade está dentro do coração desses pais adotivos. Porque é possível, sim, dizer para essa criança: você não nasceu da minha barriga. Você não é o nosso filho biológico. Você é o nosso filho do coração. Você tem um pai e uma mãe. Que o que a gente está querendo dizer é: existiu sim um masculino e um feminino que te gerou a vida. E quando existe o respeito à origem, essa criança vai crescer agradecida por esses pais que a adotaram. Quando existe ali a possibilidade dessa criança crescer, entendendo, sabendo a verdade, existe força dentro dela para ela seguir adiante. Então, a gente usa como frase de solução desde muito, né? A gente traz isso para os pais adotivos, olhar para aquela criança, mesmo pequenininha, e dizer: você não veio do nosso corpo, da minha barriga, mas você é o nosso filho ou filha do coração. E nós respeitamos a sua história e agradecemos aos seus pais biológicos que te deram a vida. A compreensão que a gente tem da adoção aí, gente, é sair totalmente do julgamento. Por quê? Muitas vezes os pais adotivos tendem a dizer: como é que coloca o filho no mundo e não cria? Por que é que tem tantos filhos e coloca ali e não cria e não dá atenção? Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos fazer esse trabalho para tirar essa criança da rua, julgando a razão pela qual os pais biológicos não puderam cuidar. Nenhum de nós está aqui para julgar. Quando a gente olha pela constelação familiar e a gente entende um sistema, a gente vê que aquela criança que veio para a adoção, ela tem uma missão, e é uma missão muito significativa. E se você realmente está tomando a decisão de adotar uma criança, saiba que você também vai ser muito importante para a realização da missão dessa criança que você vai adotar. Pela constelação familiar, a gente entende que todas as dificuldades que se apresentam num sistema, elas podem sim ser liberadas a partir do momento que um novo membro daquele sistema tem a possibilidade de trazer o novo. Para explicar melhor para vocês, eu vou dizer assim: uma família que vive em situação de escassez financeira, né, ou que passa fome, ou até que existe, sei lá, dependências de drogas, desequilíbrios emocionais, pode sim
vir um membro nessa família através daquela mãe, porque faz parte daquele sistema e daquele pai. E essa criança que vem, ela pode não ser cuidada pelos pais biológicos, eles não têm condições. E uma família que adota e traz para essa criança a possibilidade dela viver num ambiente diferente, dela evoluir, aprender, se desenvolver, vai fazer com que essa criança, a partir da nova possibilidade que ela teve, ela mude a realidade do sistema de origem. Porque todas as memórias que a gente carrega, elas fazem parte da nossa ancestralidade e elas geram um padrão de repetição com um único objetivo: mudar essa realidade. Trazer a possibilidade de outros membros daquele mesmo sistema se transformarem também em pessoas felizes, com novas oportunidades, podendo evoluir. Então, a adoção, se ela for respeitada, respeitando-se a origem, ela pode gerar uma mudança no sistema biológico daquela criança, mesmo que não haja contato físico. O simples fato dessa criança ter uma nova oportunidade na vida, de evoluir, de estudar, de ter outros resultados, vai gerar lá no sistema de origem a possibilidade de outros também obterem, mesmo que não seja por uma adoção. Então, quando a gente olha sistemicamente, a gente consegue entender que tem uma missão naquele que é adotado. Mas não tem uma missão só para aquela criança, tem uma missão para você que vai adotar. Porque quando os pais adotivos pegam essa criança, adotam e querem colocar no lugar do filho que eles perderam, eles impedem essa criança de realizar a missão que ela tem dentro do sistema. E isso vai gerar a desarmonia. Essa criança, quando ela chega mais ou menos lá na adolescência, às vezes até um pouquinho antes, porque a gente percebe que os processos estão acontecendo antes, agora, por toda essa evolução, elas começam a cobrar desses pais adotivos o lugar delas, elas começam a se revoltar, porque elas não estão conseguindo, mesmo que inconscientemente, se sentir cumprindo a missão. Mas por que é que isso acontece? Gente, a constelação familiar, ela traz a força da lei do pertencimento. Todos nós pertencemos a um sistema. E a gente tem um lugar ali. Quando essa criança sai do sistema de origem e ela passa a fazer parte de uma outra família, e esse lugar, o pertencimento, não é respeitado, ela não vai conseguir viver em harmonia. A harmonia vem a partir do reconhecimento, do pertencimento dessa criança ao sistema de origem e o respeito ao lugar e a essa história, a história do seu sistema. Então, para deixar isso bem claro, quando é que a adoção vai gerar sucesso? Resumindo, quando os pais tomam a decisão juntos, não em desacordo ao destino, mas lembrando que eles vão tomar essa decisão para ajudar uma criança a cumprir a missão dela. Todos nós temos uma alma que veio pela evoluir. E aquela criança que você vai escolher e que vai te escolher também, é porque ela tem uma missão. E quando você adota, quando você dá a ela a possibilidade de aprender, de trazer o novo para o sistema, a gente está contribuindo para um mundo muito melhor, porque ela cura aqueles que têm o mesmo sangue dela e que também precisavam dessa ajuda.
E isso é muito importante. Toda alma tem uma missão no sistema. Quando os pais adotivos respeitam o pertencimento e a ordem, essa adoção contribui para a realização dessa missão. Será que você, como pai ou mãe adotivo, será que vocês, como casal, têm dentro de si essa compreensão de que essa decisão que você está tomando agora vai gerar para uma criança a possibilidade dela seguir a missão dela? Não é bonito isso, gente? É esse o objetivo da adoção. O objetivo não é te tornar mãe. Sim, você vai ter todas as possibilidades de cuidar dessa criança, de direcionar, de passar os seus valores também, porque essa criança adotada, ela também vai ser influenciada pelo seu sistema, pelos seus valores, por tudo aquilo que você acredita. Você vai ter como colocar a serviço da vida aquilo que você aprendeu e que você valoriza. E ajudar na formação de um mundo mais leve. Então, sim, isso vai te fazer feliz, porque você também está a serviço da vida. A tua ação está a serviço da vida. Mas o objetivo que vem tão grande, tão forte, prioritário, é você dar àquela criança que nasceu naquele sistema, que está num orfanato, a possibilidade da realização da missão dela de alma. E esse é o bonito da adoção. É possível? Com certeza é possível. A gente percebe isso quando a gente analisa os casos de famílias que adotam várias crianças, porque eles têm a possibilidade de trazer essa oportunidade para essas crianças, e o objetivo deles não é ter uma família com um filho, sendo ali o pai, o objetivo deles é trazer para aquelas crianças a oportunidade de evoluir. E por isso gera sucesso. E por isso vem essa força do universo que os leva a ter tudo aquilo que eles precisam. A organização, a estrutura, é como se realmente acontecesse um milagre, porque eles estão a serviço da vida. E muitas vezes a gente fica sabendo de um casal que às vezes pegou uma criança e não conseguiu sucesso, porque não existe o respeito à história. Vou trazer para vocês um exemplo do que é não respeitar a história. Eu já ouvi casos de adoção onde os pais adotivos mudam até o nome da criança, que já veio com o registro, tá? Já veio com o nome, e os pais adotivos, para negarem aquela história e para colocarem a criança como filha deles, eles conseguem mudar o nome dessa criança, negando tudo aquilo que veio antes. Não contam, óbvio, né? Porque se mudam o nome, eles não contam que essa criança é adotada. E isso vai aparecer no sistema em forma de desarmonia. Pode não aparecer no primeiro momento, embora muitas vezes a gente já percebe doenças infantis que aparecem nessas crianças e que vêm a partir delas se sentirem rejeitadas na sua história pelos pais adotivos. Pode acontecer que a desarmonia comece muito cedo, mas, com certeza, até a adolescência, essa relação vai se tornar inviável, porque não é aquela criança que você pegou que você está criando. O que você está criando é uma criança que está na tua mente, que você colocou um nome diferente, que você quer que haja de uma forma diferente. A adoção tem muito sucesso quando existe o respeito à história, ao nome, se essa criança já veio batizada, à verdade de contar. Uma criança que cresce sem saber que é adotada, internamente ela se sente roubada. E ela pode, sim,
A partir do momento que ela começa a crescer, ela pode começar a roubar, inclusive, querendo mandar um recado. Eu também me sinto roubada quando como vocês estão se sentindo, porque ela foi enganada no direito de saber a sua verdade. Então, o que a gente está trazendo aqui é a visão da constelação familiar, mas principalmente é a visão da vida sobre a adoção. Respeitar essa criança como alguém que veio para uma missão de trazer o novo, de evoluir, de cura. Se você quer se colocar a serviço da vida, a evolução, olhe para essa criança e diga: por trás de você tem uma história. E eu respeito a sua história e dou continuidade, permitindo que você ocupe o seu lugar e realize a sua missão de vida. E é assim que essa adoção tende a gerar harmonia, sucesso e muito mais do que isso. Vocês têm ideia do que significa para o mundo e para o sistema essa criança ou essas crianças que você adotou com esse pensamento e que conseguem mudar a realidade dela, formando uma outra família com abundância, com prosperidade, com sucesso? Gente, isso é a cura. E assim eu os convido a entender um pouquinho mais sobre a constelação familiar, para que você possa cumprir o seu papel também. Nós estamos aqui. Conheça o nosso trabalho, né? Conheça a constelação, para que você realmente consiga seguir adiante com alegria e felicidade dentro de um processo de adoção. Até lá!